Fala, calculista! Seja muito bem-vindo de volta e agora, de fato, a gente vai partir para o início do detalhamento dessa estrutura. Como eu combinei, a gente vai fazer um detalhamento de um pórtico típico aqui usando Tecla Structures. Então, se você está começando agora, eu vou já te pedir um favor. Curte esse vídeo, se inscreve no canal que não vai custar absolutamente nada para você e vai me ajudar muito, tá bom? Então, já aqui no Tecla Structures, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar uma vista, onde a gente vai ver o nosso pórtico de frente. Então, vou clicar em vista, nova vista, usando dois pontos, e vou pegar aqui no eixo A, ó, do eixo A até o final dele. E aí, ele já apareceu aqui para a gente, só que a gente precisa planificar para olhar de frente exatamente como eu estou falando. Então, a gente vai utilizar Ctrl B, e aí já planificou. E agora a gente tem que fazer uma alteração que é o plano de trabalho. Assim como a gente faz no AutoCAD utilizando aquele comando do UCS para mudar o eixo de origem, né? Ou a direção dos eixos, a gente vai fazer aqui também, chama plano de trabalho. Então vou utilizar aqui, ó, paralelo ao plano de vista, perdão, e vou clicar no fundo, automaticamente ele já vai mudar, só que eu tenho que mudar ele para a origem, então eu quero colocar ele exatamente aqui, ó, no encontro da elevação 0 com o eixo 1, e para isso eu vou vir aqui em plano de trabalho, usando um ponto, e vou clicar aqui no ponto que eu quero. Pronto, já temos a nossa origem. Agora, lembra, lá nas primeiras aulas onde a gente fez um primeiro estudo da nossa estrutura, a gente vai usar ele exatamente aqui e é o mesmo arquivo que a gente usou quando a gente estava vendo a inclinação das terças de cobertura, que a gente teve que alterar ao longo do nosso modelo e a gente vai importar aqui para o Tecla. Então, vou clicar aqui, ó, modelos de referência, adicionar modelo, procurar, e aí você vai na pasta que está o seu arquivo, e eu vou alterar somente essa opção, localização por plano de trabalho, que aí de fato ele vai vir aqui nessa direção para a gente. Então, adicionar ao modelo e pronto, está aqui a nossa referência. Agora a gente vai ajustar esses eixos para ficar coerente com o que a gente está trabalhando. Então, vou clicar duas vezes no eixo e já vou alterar algumas coisas. A gente sabe que tem umas cotas aqui embaixo para nos orientar. Então, no eixo horizontal aqui, ó, a gente vai colocar 14.000. E aí eu vou mudar também as elevações e os seus rótulos. Então, tem 6.000 aqui. E aqui o rótulo a gente coloca mais 6.000. Ok? Então, pronto. Agora a gente já tem, de fato, o nosso eixo de acordo com o que a gente estava planejando. E agora a gente precisa começar a lançar nossa estrutura. E a gente vai começar aqui na opção do menu Aço, Viga, e a gente vai começar pelo pilar. Ok? Lembrando que o nosso pilar ele ficou com os banzos, tanto o pilar quanto as nossas treliças, com um banzo de 127,50 na chapa 3 milímetros. Então a gente vai clicar aqui em viga, automaticamente vai abrir esse menu aqui à direita e eu vou colocar o nome de banzo, vou alterar o material para A36 e aqui, aí depois que a gente mudou o material, eu coloco aqui, ó, o de 127,50 na chapa 3 milímetros e aí eu já posso lançar aqui na nossa máscara, tá? Então já lancei aqui, ó, já está aqui o meu perfil, eu posso dar uma rotacionada com o Ctrl selecionado e eu vou fazer algumas alterações na posição desse perfil. Então aqui na direita eu posso trocar, ó, por exemplo, para baixo, no meio ou para cima. Nesse caso em específico, a gente vai trabalhar com um meio. E na horizontal, eu vou trabalhar à direita. Ok? Então, lancei assim, ó, eu vou mudar a visualização, vou apertar Ctrl 4, mudei a visualização, vou planificar novamente e a gente já tem o nosso primeiro banzo lançado. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, vou clicar com o botão direito, copiar especial e espelhar. Como a gente sabe que o meio desse montante é o eixo, exatamente o ponto que a gente consegue fazer o eixo de espelhamento, eu vou clicar nele, vou apertar para baixo aqui, mas eu tenho que ativar a opção de ortogonal com a tecla O.
tá? Ou Ctrl O, e aí você coloca para baixo e aperta copiar. Pronto, já tenho isso aqui. Vou lançar também aqui em cima com viga e o mesmo perfil aqui em cima. Vou lançar o fechamento aqui desse pilar. Vou fazer as mesmas alterações de posição. No meio. Pronto. Fiz isso. Vou planificar para dar uma olhada de frente. Tá? Ctrl B para quem tem dúvida. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para baixo. Então, vou pegar esse perfil, botão direito, copiar especial, espelhar, e eu sei que o meio da altura desse pilar vai ser exatamente o que a gente precisa. Tá bom? Para você conseguir fazer um detalhamento mais legal aqui, ó, o que você pode fazer? Editar. Aí você vem aqui em linha de corte, vou selecionar essa peça, clicar daqui para cá e apagar essa parte de cima. E vou fazer o mesmo com o banzo. Então, ok? Então, vou repetir aqui só para a gente deixar esse pilar um pouco mais bonito, esse quadro. Fazer o mesmo aqui em cima. Pronto. E aí, agora nós precisamos lançar as nossas diagonais, diagonais e montantes. Para isso, eu vou em aço, viga, vou colocar aqui, ó, diagonal e montante. Vou selecionar o perfil que ficaram as nossas diagonais e montantes, que é uma cantoneira L1 e 1/4 por 1/8. Então, eu posso vir aqui, ó, L1 e 1/4 por 1/8. Na verdade, a gente tem que lançar ela como milímetro, que já está na biblioteca aqui do Tecla. Então, vai ser um L de 32 por 3,2 milímetros. E aí, eu vou ativar essa opção aqui, ó, buscar pontos nas linhas e bordas. Que aí eu vou selecionar e vou simplesmente, vou trocar a cor aqui para não confundir, e vou simplesmente clicar na linha que a gente já tinha colocado no nosso arquivo de estudo. Então, mais uma vez, eu vou alterar as posições. Vou colocar aqui no meio. Vamos ver como é que fica. Legal. Vou clicar nesse aqui, ó, e vou ocultar. Pronto, já está aqui no meio. Só que eu quero trazer ele para frente. Por que eu vou trazer para frente? Porque na prática, a nossa cantoneira ela vai ser soldada aqui nessa aba que eu estou mostrando para você. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vou planificar e depois eu vou arrastar para cima toda para frente, no caso, todas as nossas diagonais, tá bom? E aí eu vou alterar aqui, ó, o início, vou mudar a visualização dessa forma, vou alterar aqui para 25 milímetros e menos 25 milímetros, e vou fazer o mesmo com esse próximo montante e a diagonal também. Veja que está colidindo, então a gente altera um pouquinho aqui, ó, talvez menos 35 seja o suficiente. Pronto, assim a gente consegue, só que aí a gente tem que mudar também o inicial. Então, 35 e pronto, ok? Dessa forma, a gente pode copiar esse para cá. Deixa eu desselecionar essa parte e pronto. Agora a gente consegue selecionar todos eles. Vou desativar a opção de conseguir pegar o modelo de referência e vou copiar daqui para cima. Então, apertei, selecionei as nossas peças, botão direito, copiar, e aí eu venho do ponto inicial, e aí a gente vai copiando até acabar o nosso pilar. Então, copiei esse último, mas veja, aqui em cima ficou sobrando essa peça, eu venho, seleciono ela e aperto Delete. Vou redesenhar a vista e aí vai aparecer a peça que eu havia ocultado, ok? Então, mudei a visualização e veja, o nosso pilar ele já está modelado, mas a gente está com uma cantoneira simples apenas. O que a gente vai fazer? Vou planificar, selecionar todas as diagonais e montantes e vou
trazer desse ponto aqui, vou fazer o seguinte, selecionei todas, mover especial linear, vou selecionar o ponto que eu quero a partida e vou trazer até encostar na nossa aba. E veja aqui, apareceu esse quadro com as medidas que ele vai alterar. E veja, eu só quero movimentar a minha peça em torno do eixo Z, na direção do eixo Z. Então, vou desativar essas duas primeiras opções e mover. Ok? Outra coisa que eu tenho que fazer é, vou mudar aqui agora o nosso plano de trabalho. Vou colocar o plano original. Opa, perdão. O plano original. Vou clicar em mudar. Ele já veio aqui. Agora que todos os nossos elementos estão selecionados, vou clicar com o botão direito, copiar e espelhar. E aí eu vou vir daqui para cá e vou apertar copiar. Pronto, as nossas diagonais e montantes já estão todas duplicadas e do jeito que a gente precisava. Se você quer aprender mais sobre como calcular uma estrutura metálica, primeiro link da descrição desse vídeo tem o meu curso completo de cálculo de estruturas metálicas, como calcular uma estrutura de um galpão em duas águas, desde o início da concepção até a entrega do seu projeto. Então agora a gente precisa fazer a modelagem das nossas treliças em arco. Então vou planificar e fazer a mesma coisa que a gente já estava fazendo, só que agora desenhando uma viga em arco, ok? Então plano de trabalho, paralelo ao plano da vista. Vou colocar um ponto, selecionar aqui e vou lançar uma viga curva agora. Para lançar essa viga curva, eu vou vir aqui em viga. Se você colocar aqui embaixo, já vai aparecer a opção da viga curva. Tá vendo? Vamos utilizar ela. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer uma coisa. Eu vou clicar duas vezes num perfil que eu quero continuar usando. Então, cliquei duas vezes nele e vou clicar aqui em viga curva. E ele fala aqui embaixo para a gente, selecione ponto de partida da viga, que vai ser exatamente esse. Selecione um ponto através do qual você deseja que a viga passe. E aí eu vou escolher aqui, ó. Selecione o ponto final da viga. Então, vou selecionar aqui o nosso último ponto e veja, já desenhamos aqui a nossa viga, mas ela está cheia de segmentos retilíneos e não é isso que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nela e vou mudar essa opção aqui, ó, número de segmentos. Nesse número de segmentos, eu vou aumentar talvez para 50 e aí ele já vai alterar isso de forma automática e esse banzo ele já fica melhor, tá vendo? Se você quiser refinar ainda mais, você pode aumentar. É um excesso de carinho? Talvez sim, mas se você tiver a fim de fazer isso, pode mudar. Ok? Então, vou deixar 50 e vamos alterar a posição. Veja que ele está de boca para baixo e eu quero alterar ele de boca para cima. Então, está aqui na opção superior, eu vou colocar abaixo. Ok? Perfeito. E aí a gente tem só que alinhar ele, talvez para a esquerda. Isso, funcionou para a esquerda. Então, pronto, já conseguimos fazer isso. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para o banzo superior. Ok? Então, viga, viga curva, primeiro ponto, um ponto que eu quero que essa viga passe e o ponto final. Beleza. Da mesma forma, a gente altera aqui, ó, a rotação para superior e alteramos a posição para a direita, não para o meio. E pronto, já temos aqui o nosso banzo modelado, ok? Só que também temos um trecho reto, então vamos em viga normal e vamos fazer esse trecho reto. Exatamente como nós fizemos para o pilar, ok? Aqui ele está aparecendo como eu estou criando duas peças no mesmo lugar, mas na verdade uma saiu exatamente como a outra, só que eu quero manter. Então vou clicar em manter e veja que ele sobrepôs duas peças. E olha só que interessante, essa peça aqui ela veio com aquela informação de 50 segmentos, mas como é uma peça reta eu vou alterar para um segmento só. A mesma coisa para esse aqui de baixo que a gente acabou de modelar. Estava lançando como viga curva, agora o que a gente precisa fazer é zerar esse raio aqui, ó. Zerando o raio,
a gente tem as nossas peças retilíneas. Tudo bem? Então fizemos isso da mesma forma que nós fizemos embaixo para editar, linha de corte, seleciono a peça aqui, venho até onde eu quero cortar, vou fazer o mesmo desse lado para a gente conseguir espelhar as nossas peças de forma que fique o modelo bem certinho, ok? Então fiz isso, vou fazer isso aqui também. Pronto. Fizemos isso. Agora eu posso espelhar tanto essas duas peças retilíneas que a gente acabou de fazer, como também os nossos pilares, certo? Como o nosso pilar, no caso. Então, vou selecionar tudo aqui, ó. Fiz uma caixa de seleção igual do AutoCAD. Vou clicar com o botão direito, copiar especial, espelhar. Vou pegar aqui o meio da nossa referência, apontar para baixo e copiar. Dessa forma, já conseguimos fazer todos os nossos banzos. E aí, aqui eu vou linha de corte. Vamos ver. Linha de corte. Da mesma forma que nós fizemos. E agora a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos com as diagonais e os montantes nos pilares. E vamos fazer da mesma forma então. Vou selecionar duas vezes um perfil que eu quero utilizar novamente. Vou então vir aqui em aço, viga, vou modelar exatamente como a gente fez antes. Então, aqui, ó, clicando nessa opção de buscar linhas e pontos, viga, e só clicar na linha de referência, ok? Mas veja, ele veio com a opção errada, então a gente precisa deletar, vou clicar duas vezes aqui e fazer novamente. Então, agora sim, vou mudar a visualização e veja, já veio da forma que a gente havia modelado. Certinho? Então, vou planificar e fazer a mesma coisa para as diagonais. E agora que nós já fizemos isso, vamos puxar exatamente como nós fizemos, clicando com o botão direito, mover especial linear, do ponto que nós queremos até a extremidade da nossa aba. E aí a gente vai movimentar somente na direção do eixo Z. Desselecionei o X e Y e mover. Agora vou planificar e antes de copiar para a gente conseguir ter uma otimização de tempo, eu vou espelhar exatamente como nós fizemos para os pilares. Então eu tenho que vir aqui em vista, plano de trabalho paralelo, mudar, e aí botão direito, copiar especial, espelhar, vou vir aqui na nossa referência e pronto. Veja, já conseguimos copiar e espelhar todas essas diagonais montantes que nós já fizemos. Ok? O que a gente pode fazer agora? Copiar com uma opção especial. Então, vou selecionar todas essas nossas peças com o Shift selecionado, apertar com o botão direito, copiar especial e rodar. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar selecionar o centro aqui do nosso arco e eu tenho que colocar para ele o ângulo que a gente vai copiar rotacionando. Só que antes disso, eu mudei o plano de trabalho. Então, a gente tem que, mais uma vez, usar o plano de trabalho aqui no plano que a gente quer. Então, fiz isso conforme o início da nossa aula. E agora sim, eu vou selecionar novamente com o Shift selecionado, clicar com o botão direito, copiar especial, rodar, selecionar o centro do nosso arco e eu tenho que indicar qual é o ângulo que a gente vai fazer essa cópia. E está aqui, 6.4109 é exatamente o ângulo entre dois montantes. Então, é isso que a gente vai fazer. 6.84109 e eu vou copiar, por exemplo,
30 vezes. Se for mais do que é preciso, a gente apaga o que não vai utilizar e vou apertar copiar. Opa, copiei para o lado errado, então Ctrl Z. Então aqui ó, é menos 6.84109, tá? E a gente percebeu que 30 seria muita coisa, então vou colocar 20, por exemplo, e copiar. Agora sim, ele fez. Todas essas peças aqui, ó, eu apago. Então seleciono e aperto Delete. E pronto. O nosso pórtico típico ele está modelado, ok? Então vou cancelar aqui. Vou tirar da visualização a nossa referência. Então pronto. E aqui nós temos o nosso pórtico típico de uma estrutura treliçada em arco modelada. Tudo bem? Então, se você quer aprender mais sobre como calcular uma estrutura metálica, primeiro link da descrição desse vídeo tem o meu curso completo de cálculo de estruturas metálicas, como calcular uma estrutura de um galpão em 2 águas, desde o início da concepção até a entrega do seu projeto. Tudo bem? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.